Olá, está no ar mais um programa Frio na Espinha, TV Marília, Canal 4. Professora Raquel, seja muito bem-vinda, estamos retornando desse longo período de férias, é um prazer muito grande reencontrá-la e principalmente reencontrá-la ao lado de um convidado muito especial. Muito especial. Que honra estar ao lado de você de novo, Henrique, nosso grande amigo, e ao lado hoje do professor e arquiteto e urbanista, professor Marcelo Salmon. Olha que sobrenome de peso, hein, Henrique? Eu fiz uma investigação, professor, eu descobri que o DNA Salmon é de uma família multimilionária, tá? Então nós já temos aqui um futuro patrocinador do programa. Do nosso programa e dos nossos churrascos. O professor Marcelo Salmon, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A nossa pergunta de praxe, né? Nós gostaríamos que você falasse para os nossos milhares de telespectadores da sua trajetória. Como que você chegou hoje na Unimar, ocupa essa posição de destaque. Conte para nós um pouco das suas origens. Bom, boa tarde a todos. Sou do Rio Paranaense em Herati, no Paraná, região centro-oeste do Paraná. E quando eu vim para Marília em 2004. Eu vim para prestar vestibular e fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo. Já trabalhava um pouco na área, né, foi o que inspirou a fazer a arquitetura. Em 2008 eu me formei. Minha esposa é de Marília, a gente se encontrou em Curitiba, né, em algumas festas, algumas baladas, algumas coisas assim, a gente se encontrou e acabei vindo fazer a faculdade para cá e a gente tá junto. Então minha relação com o Unimar começou em 2004, já quando comecei a fazer a faculdade. Vim para cá já trabalhando na área também, na parte de desenhos, maquetes eletrônicos que a gente tinha na época. Primeiro e segundo ano de faculdade eu ganhei 2 concursos dentro da Unimar. Já em primeiro e segundo ano, concursos que tinha na Semana de Arquitetura, eu ganhei os 2 concursos, ganhei 2 computadores, isso em 2004, 2005. Isso ajudou muito na faculdade também. E finalizando, eu acabei montando o escritório, Salmon Arquitetura, né, tinha alguns sócios na época, e tenho um escritório até hoje, né, de trabalho, graças a Deus, sempre trabalho em Marília, trabalho em regiões, trabalho no Paraná, trabalho em Goiás, já tive alguns projetos fora do Brasil, feito no Líbano, né, e em 2013, mais ou menos, desde 2009, 2010, eu sempre era chamado pelos professores para ser banca de avaliação nos trabalhos finais de graduação, né, pelo professor Paulo, professora Valnice. E eles que me incentivaram a partir para essa área da docência, né? Nunca passou pela minha cabeça ser professor, né? Na área da arquitetura. E eu fiz a pós-graduação e eles me incentivaram muito, agradeço muito até eles de ter colocado essa linha no meu caminho. E aí eu tive a oportunidade na Unimar, né? Começando aqui em 2014, a lecionar na área da arquitetura, dava na engenharia também aqui, aí passei para a arquitetura. E estou até hoje, né, na área da arquitetura. E o ano passado eu recebi o convite para fazer parte e ser coordenador da pós-graduação dos cursos de arquitetura e urbanismo aqui da Unimar, que a gente vem trabalhando bastante, batalhando para iniciar esses cursos da pós-graduação. A gente tem 2 cursos que a gente tem, né, que estão sendo oferecidos com algumas propostas, alguns estudos de pesquisa que são sugeridos para a gente tem feito bastante pesquisa a respeito disso para focar num público-alvo, né, para você ter retorno. E então está em estudo mais uma pós-graduação para ser colocada dentro da Unimar. E assim foi a história, né? Comecei com uma amiga que trabalhava com desenho, eu dava aula de música, meu pai é músico, então eu dava aula de música, era aquela coisa só na sexta-feira, eu todo dia ia no escritório onde ela trabalhava, ela casou, a engenheira me chamou, Marcelo, você está aqui, você sabe como é que anda no escritório, você não quer trabalhar comigo? E isso foi o pontapé para eu começar a trabalhar na área da arquitetura, na área de desenho, na área de construção, tudo isso. Então você já trabalhava com artes antes, você já vinha... Falei, a questão da arte vem até junto com a música, né? Então meu pai é músico, é formado por músico, é professor, é musicoterapeuta. E então eu sempre tive esse contato, dei aulas de música, de rol clássico.
Hoje já não dá tempo mais, né? Mas então já vim um pouco nessa questão de artes. A questão de desenho, eu sempre gostei de desenhos. Gosto de música mais pesada um pouco, né? Então eu tinha muita coisa de Iron Maiden, tudo isso. E eu refazia os desenhos de CDs, capas de CD, eu reproduzia sempre eles maiores. Que legal. Marcelo, eu sou de Curitiba, tá? Então eu tenho como referência na arquitetura um político, um cara que foi prefeito lá várias vezes, chamado Jaime Lerner. Inclusive ele foi governador do estado do Paraná. E assim, profissão dele é arquiteto. E o que ele trouxe de benefícios no contexto ali do planejamento urbano, né? Usando as habilidades da arquitetura é algo impressionante. E um outro arquiteto, assim, que é referência mundial, né? É o Oscar Niemeyer. Então eu queria saber como é que você enxerga esses dois profissionais, se eles são referências para você também. Sim, acho que todo profissional que tem uma expressão diferente, que foi colocado à frente de grandes desafios, acho que são inspiração para qualquer arquiteto, né? O governador, o Jaime Lerner, que foi prefeito e governador, ele transformou Curitiba, né? Ele usou muito a questão da parte urbanística dele. Lembro de Curitiba, quando eu era mais novo, que visitava a distância entre Irati e Curitiba, são 140 quilômetros. Sim. Então a gente sempre estava, Curitiba, shopping, uma coisa, né, passeando, e a gente acompanhava muito essa questão desse desenvolvimento de Curitiba à medida que ela foi evoluindo, melhorando qualidade de vida. Então, Curitiba é um exemplo hoje. Eu sempre, nas minhas aulas, eu sempre cito Curitiba, né, como uma questão de uma cidade exemplo, uma cidade planejada. Sim. Porque tudo é planejado, tudo você tem, desde as estações tubo, ligeirinho, né, aquelas separações, os parques são fantásticos, os parques de Curitiba, né, vários lugares que você tem lá. E Niemeyer, acho que é aquela questão dele projetual, né, que ele tinha. Ele não era aquela coisa que você fazia simplesmente o simples, né? O dele era, você sabia, os caras Niemeyer tinham alguma coisa diferente. Uma das frases que ele sempre falava, ele falava que a inspiração de projeto para ele, trabalhava muitas curvas, né, muito orgânico, né, muitas curvas. A inspiração dele era o corpo da mulher brasileira, né? Então, ele sempre teve essa inspiração de trabalhar, e as obras dele são obras fantásticas, né? Não tem nem o que questionar. É inspiração para qualquer arquiteto. Eu acho que, né, então, a gente tem que estar com ele sempre na cabeça, sempre uma coisinha lá na cabeceira, que ele sempre tem alguma coisa para tirar. Isso é mundial. Sim, Oscar Niemeyer começou com um dos grandes destaques, né, que foi em Brasília, né, que muita gente pensa, o Niemeyer projetou Brasília. Não foi o Oscar Niemeyer, né, ele tem os projetos, tudo, mas Lúcio Costa que concebeu a questão do projeto, toda a parte urbanística, né. Mas ali já começou o trabalho dele de ter destaque, e isso foi mundialmente reconhecido hoje, né. E você bate o olho algumas horas, você sabe, isso aqui é obra do Oscar Niemeyer, né. Em Curitiba mesmo, quando inaugurou o Museu do Olho, uma semana depois a gente foi visitar, né, que minha esposa ainda morava lá, então a gente foi visitar. É fantástico. Lindíssimo, né? Muito bonito. Então, para quem não conhece, é um impacto muito diferente. sim, é grandioso demais, né? As formas, aquilo, toda aquela estrutura, né, que existe ali, tudo no... Eu acho interessante isso que você está falando, né? Porque pensa assim, eu conversei anteriormente com você, né? Que quando nós vamos pensar numa obra, o primeiro passo, contratar um arquiteto. O segundo passo aí seria o engenheiro. Agora eu estava pensando das complexidades na vida do engenheiro em função dos insights do arquiteto. Então você falou do Oscar Niemeyer, que curvas... Imagine para o engenheiro, Marcelo, construir o Museu do Olho, né? Porque é um desafio, a criatividade do arquiteto acaba tendo um impacto no trabalho do engenheiro muito grande. Muito. Eu sempre falo isso também em sala, que os Oscar Niemeyer, que a gente acabou de falar, é fantástico. Sim. Mas a equipe que ele tem de engenheiros por trás de tudo isso, Você fazia acontecer. não perde em nada em mérito, em tudo que você tem. Mas chega ao ponto, assim, por exemplo, vamos falar do Oscar Niemeyer, que é a maior referência. Ele desenvolveu um projeto mirabolante. A equipe pode chegar nele de engenheiro e falar, olha, dá uma mudadinha aqui ou ali. Existe essa conversa, tem que haver essa interação entre o arquiteto e o engenheiro, né? Não só em obras
tão grandes assim, mas a gente sempre tem que ter essa conversa, arquiteto e engenheiro. O arquiteto, ele cria, ele materializa, né, uma ideia de um cliente, né, uma edificação, uma residência, qualquer situação que seja. Dentro dessa concepção dele projetual, isso vai ter que ser construído. Pode acontecer algumas vezes você chegar numa sorte com um balanço muito grande, um vão muito grande, e o engenheiro chegar para você e falar: ó, Marcelo, o que você fez aqui, nós vamos ter que pôr um pilar aqui no meio, né? Então, cabe a ter essa conversa entre os dois, ver se realmente existe a necessidade, você pode tentar fazer isso de uma forma, mas hoje os sistemas construtivos que a gente tem hoje, eles trazem infinidade de soluções para tudo isso, né? Então, desde situações de você deixar estruturas mais leves para você conseguir, às vezes, grandes vãos, espaços maiores, né? Até materiais para você conseguir mais resistentes, que ocupem menos espaço, tudo isso. Então, Quando a obra está em andamento, né, que o arquiteto já fez aquele trabalho belíssimo, e aí o cliente já está com tudo aquilo na cabeça, porque ele viu o projeto do arquiteto, com qual profissional é mais difícil lidar lá na frente? Que diz assim: essa coisa que o arquiteto inventou não dá certo. Que a gente ouve muito. Ouve essa ideia Coisa de arquiteto. louca de arquiteto. Tem muito que se fala assim: aquela ali é uma casa de engenheiro, uma casa quadradinha, né? Ali é uma casa de arquiteto, cheia de curvas e formas diferentes. Depois de concebido o projeto e ter essa parte construtiva, idealizada e firmada que pode ser construído, um próximo passo é a questão da construção, né? Então, existe essa fiscalização tanto da engenharia quanto da arquitetura, porque o que foi projetado seja fiel, né, ao que está lá. E depois entra as partes de acabamento, desde piso, a parte de móveis, tudo isso. Então, cada fase tem o seu, não digo problema, é um desafio, né? O problema se resolve, todo problema que tem se resolve, uma coisinha ou outra, acaba sendo sempre uma mudança, né? Mas esses desafios, às vezes, é que é mais complicado. Às vezes o cliente tem algumas ideias hoje com a internet, com a informática, às vezes o cliente chega e fala assim: eu quero isso aqui. Aí você olha que lá, você tem uma noção de espaço, você olha um terreno lá de 30 por 50. Mas não, tudo bem, dá pra gente ter uma ideia do que você quer, né, e ter como inspiração para fazer o projeto. Aí você vai ver o projeto do cliente, é um projeto de 10 por 25. Então são situações que exigem bastante, né, para você poder... Isso que você está falando para nós, né, a gente pode deduzir, professora Raquel, que há conflito, né, entre arquiteto e engenheiro, e a gente percebe isso porque o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele saiu, ele antes era do CREA, né, o CREA absorvia os profissionais de arquitetura, e a partir de 2010 houve essa ruptura. Exatamente. Né? Hoje os arquitetos e urbanistas têm um conselho próprio, profissional, que é o CAL, e ficou os engenheiros e agrônomos no CREA, né? E eu acredito que isso é muito em virtude desses conflitos de projetos aí, né? Sim, tem... Será? Nessa mudança que teve em 2010, eu me formei em 2008, eu fiz parte do CREA ainda, né? E vinha se falando há muito tempo já dessa divisão, engenharia e arquitetura. Quando aconteceu isso, simplesmente o que foi? O CREA tem toda a sua estrutura já formada, né? Então, vocês querem separar? Então o CAL é um conselho novo, né? Não foi feita uma divisão, até que não tinha como ponderar isso, o que é de arquiteto, o que é de engenheiro, não teria como isso. Então, esse conselho de arquitetura, ele saiu do zero. Só que o conselho separou e ele está engatinhando ainda. Se for falar, acaba engatinhando. Está começando a ter estruturas hoje, né, que nem a sede própria hoje, CAL São Paulo, ela foi adquirida, se não me engano, no final do ano, foi esse ano. Então, ela está se estruturando, a questão de fiscalização. Só que algumas atribuições que poderiam ser colocadas de melhor forma nessa divisão CAL e CREA, elas não aconteceram. Então, tem algumas atribuições que são lá de engenheiro, um projeto arquitetônico, um exemplo. O engenheiro tem a total autonomia para fazer um projeto arquitetônico. O arquiteto pode fazer um projeto elétrico, eu não lembro agora exatamente qual que é, pode, mas ele pode fazer tanto quanto o engenheiro. Aí o que acontece? Na engenharia, a carga horária que se tem de um projeto arquitetônico, acho que é 1 semestre, 2 semestres no máximo.
a parte de elétricas, exemplificando, na arquitetura, ainda a gente tem acho que 3 semestres. Eu dou aula de instalações elétricas. Também. Então, você tem condições de fazer um projeto elétrico, uma coisa residencial, é mais simples, né, do que você pegar uma parte arquitetônica para o engenheiro. E isso não foi dividido. Então, um grande conflito que acontece hoje é com questão a projeto arquitetônico. Que é conflito de atribuições. Exatamente. É possível que ainda exista uma reacomodação, os conselhos possam atuar mais efetivamente numa e noutra área. O problema que talvez possa acontecer, que eu vejo, quem é formado e tem as atribuições é direito adquirido, né? Não pode ser retirado dessa pessoa, vamos supor, o direito dela fazer um projeto arquitetônico. Ela se formou, faz as atribuições, mas as próximas sim, né? Então, é uma situação bem complicada também, né? Então, esses que têm uma certa limitação, que nem acontece com o técnico de edificações. O técnico de edificações, ele pode fazer um projeto até 69 metros. Né? Então, regularização, umas coisas assim, ele pode. Mas esse atrito ainda acontece. Mas é aquela coisa, se você tem o teu público, você tenha o seu trabalho bem feito, acho que você não tem que se incomodar, se tem engenheiro fazendo, se tem técnico fazendo, você faz o teu trabalho e vai ter espaço para todo mundo. Né? Mas não é nem uma invasão de um de outro, são as atribuições que acontecem, né, que existem, então colocaram dentro do conselho para cada um. A sua empresa é Salmão e? Salmão Arquitetura. Salmão Arquitetura. Qual é a maior demanda? De que tipo de projeto? Eu trabalho muito com projeto residencial. Tenho projetos comerciais, que já fiz projetos comerciais, escritórios, indústrias, mas o foco maior direcionou, não foi nenhuma coisa que eu tentei fazer, mas direcionou muito para a questão residencial. E o que é essa demanda, por exemplo, quando alguém procura o seu escritório? Por exemplo, eu contrato um arquiteto, o que normalmente os clientes querem de diferente na contratação de um arquiteto? Quando é contratado o arquiteto, o que ele espera? Primeiro que o arquiteto consegue trazer essa questão do conforto, de colocar materiais inovadores, né? Tudo isso dentro de um projeto novo. Né? Então, quando o cliente chega no teu escritório, que a gente estava conversando, você precisa ser até um pouco de psicólogo, né? Porque você vai fazer um programa de necessidades que ele precisa. O que acontece, um problema muito grande é essa questão. Terrenos pequenos e a pessoa quer um mundo dentro de um terreno. Marília tem eu vejo isso com um problema de todos os loteamentos, condomínios novos, limitado a terrenos 10 por 25, 10 por 25. Isso restringe muito, né? Mas projetos que acontecem no escritório, desde a casa normal, chegar lá você ter sala, cozinha, garagem 2 carros, um lazer, uma suíte, 2 quartos, um padrão assim, até projetos de clientes meus já que chegaram e falaram assim, eu quero uma raia de natação, mas dentro da casa. Eu não quero isso para fora, eu quero isso dentro da sala, eu entrar tudo certinho dentro da sala, aí umas ideias mirabolantes e loucas que vai fazendo, foi feito, bom. O projeto foi feito, o projeto foi aprovado por o cliente, ele tem uma raia de natação dentro da sala, onde você mergulha numa parte, sai numa sauna, da sauna você sai parte da piscina, e nesse caso desse projeto teve uma discussão com o engenheiro, porque eu não coloquei pilar nenhum no meio da casa. Eu deixei todo o espaço da parte de baixo da casa ampla, sem pilar nenhum, com uma vista para o fundo, sem nada interferindo, né? E era um sobrado, tinha a parte de cima ainda, né? Então é uma estrutura bem pesada. E eu tive uma discussão, uma conversa com o engenheiro, ele falou, Marcelo, precisa um pilar aqui. Eu falei, não, mas a gente coloca, eu falei, não precisa. Não é que não vamos. Aí foi laje protendida, que você dá uma amplidade, um espaço maior entre vãos, não é tudo. Acabou que não colocamos pilar. E a casa tá firme e forte. A casa tá para construir, o projeto tá pronto, tá lá para todos os projetos prontos, certinho e bonitinho. Mas eles têm essas ideias e veem muitas coisas na internet hoje, que traz informações, né? E isso acaba amadurecendo ideia, né? A gente tem na moda as tendências. Então, Milão é uma grande referência de moda e espalha ali as tendências, né? Que depois elas vão se desdobrando em diferentes releituras. E a gente tem isso na arquitetura também, tem em Milão mesmo, tem uma feira de arquitetura muito grande que traz essas tendências de mercados que a gente
tem que estar acompanhando, né? E no Brasil aqui a gente tem algumas feiras, algumas coisas que trazem essas novidades do trabalho. Um mês atrás, acho que mais ou menos, eu estive em São Paulo na Casa Cor. E bebe também lá na Fonte de Milão, muitas vezes. Esses arquitetos vão para fora e vêm desdobrar. Trazem isso para cá, né? Então, fui fazer a visita na Casa Cor e cada ano é uma tendência diferente, né? Teve um ano retrasado, eu levei minha esposa, ela gosta muito de interiores, tudo isso, né? E uma das coisas que chamou a atenção da gente eram as cadeiras com as... Remetiu muito à casa de avó. Muito. Então, tem essa leitura agora, né? Isso há uns 2 anos. Foi 2 anos atrás. Tinha muito aquele telado, me fugiu o nome agora, aquele teladinho. Sim, tudo que você tinha nos ambientes, tinha alguma coisa que era um painel, era um móvel ali, escondido. Esse ano, uma das coisas que eu percebi, tinha muita questão de paisagismo dentro dos ambientes, mas uma coisa, eu acho que pode ter falado um paisagismo morto. Era muita coisa com vasos e galhos de árvores. Sabe, sem vida ali, assim. Já teve em outros anos, estava tendo isso, mas eu achei muito forte esse ano isso. Cores bem vibrantes, trabalhando com cores vibrantes, espaços meio um pouco diferentes. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou da Casa Cor, eu imagino que você foi lá para se atualizar, né? Então, você já despertou aí um fator interessante. O profissional arquiteto e urbanista, ele precisa se atualizar constantemente. Paralelamente a isso, eu queria que você falasse para nós, né, do seu escritório, da sua empresa, Salmão Arquitetura e Urbanismo. Qual é o diferencial da sua empresa em relação às demais aqui da cidade de Marília? Dentro do Salmão Arquitetura, desde que comecei a trabalhar, tem essa experiência antes de escritório, né, de obras. Quando eu comecei a fazer faculdade, uma das coisas que eu tinha em mente para posteriormente ter dentro do escritório é eu entender um pouco de tudo. Logicamente não ser um especialista em tudo, mas eu trabalhei com a parte elétrica, elétrica industrial, eu trabalhei com móveis, eu trabalhei com cerâmica na antiga Geotoco, né? Então, e trabalhei em escritório de arquitetura aqui em Marília quando eu vim, que era um foco meu. E trouxe tudo isso para dentro do escritório, né? Então a parte de obra, de acompanhamento de obra, relatórios, né? E as ideias, estando dentro de uma universidade, você tendo esse contato com os alunos, isso melhora muito o teu desempenho dentro do escritório. Você está ligado no que está acontecendo, você tem que estar antenado no que está acontecendo, e automaticamente a questão da internet, os alunos estão o tempo todo com isso. Se você não ficar junto, e isso acaba trazendo algumas situações que melhoram o escritório, né? Desde quando eu vim para Marília em 2004, eu vim trabalhando com maquetes eletrônicas. Isso não tinha muito ainda. Mas eu falei, eu tenho que ir para Marília com diferencial, né? Então eu comecei a estudar tudo, e eu tenho isso dentro do escritório até hoje, né? Hoje está bem aflorado tudo com várias ferramentas mais práticas de fazer, mais rápidas de fazer, então quase todo mundo tem isso, né? Então, mas eu acho que a questão de confiabilidade, essa questão dos acompanhamentos, de projetos, do know-how que você tem dentro de Marília hoje, de praticamente quase que todos os condomínios, um projeto que você tem. Eu sempre dou liberdade para os clientes quando chegam no escritório. Você não quer ver uma obra, você não quer visitar, você não quer o telefone de um cliente para você ligar, para ver como que foi a questão do projeto, se tem um acompanhamento de obra, como é que foi, né? O detalhamento. Então tem contato com lojas que eles sempre trazem informações, você consegue otimizar algumas coisas dentro da obra, né? Às vezes alguma coisa vai entrar em oferta, tem um lote que é assim, eles avisam a gente. Tem uma parte assim, Marcelo, ele custa tanto se vender o lote inteiro. Se na hora se liga para cliente e fala, você vai fazer, tem uma coisa assim, você acaba economizando aí 20%, 30%. Maravilha. Professora Raquel, o assunto interessantíssimo, mas você acredita que eu seria lá para minha... Você acredita que o tempo do primeiro bloco já esgotou? Segundo bloco, então, só eu farei perguntas. Perfeito. Eu vou perguntar só sobre as coisas que eu quero pôr na minha... Só interesse próprio. Só interesse próprio. Maravilha, pessoal. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial com os nossos patrocinadores. Até daqui a pouco.
Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Em 2019, a Universidade de Marília aceitou o novo desafio de levar a sua qualidade de ensino para todo o Brasil. Com a mesma essência do ensino presencial, a modalidade à distância da Unimar prioriza a excelência educacional. Atualmente, são mais de 40 cursos de graduação à distância e dezenas de cursos de pós-graduação. E com a plataforma de ensino da Unimar EAD, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, já que o acesso à nossa educação de qualidade pode ser realizada quando e onde quiser. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você? Está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Frio da Espinha, TV Marília, Canal 4. Temos aqui o nosso convidado muito querido, professor Marcelo Salmon, arquiteto e urbanista, tem a empresa Salmon Arquitetura e Urbanismo. Professora Raquel, finalmente, faça as suas perguntas. Eu queria só fazer as perguntas, né? Essa cadeira combina com esse sofá? Eu posso mudar essa parede, mas eu sei que eu não posso fazer isso. Então, professor, eu vou pedir para o senhor contar para nós, porque eu fiquei muito interessada no mestrado que você está fazendo. Então, na prévia aqui, professor Marcelo, para nós está fazendo um mestrado em medicina veterinária. Como assim? Um arquiteto fazendo em medicina veterinária? Conta aí. Bom, a medicina veterinária, esse mestrado profissional, ele é um mestrado em saúde, reprodução e ambientação animal, né? Então, nessa parte da ambientação animal é onde enquadra e tem o espaço para a gente fazer. Fazer um comentário desagradável. Você faz projeto de casa de cachorro. Poderia ser feito. Saudades! Poderia ser feito, né? Mas Então, contei, que tema você está desenvolvendo no mestrado de ambientação animal? dentro dessa ambientação, eu estou trabalhando com o professor Dr. Rodolfo, né? Professor maravilhoso, um dos grandes de trabalho, não tenho o que falar dele. E a gente tem aqui na Unimar a fábrica de ração, né? E entrou algumas mudanças que tiveram dentro das diretrizes de uso dentro dessa fábrica, das fábricas de rações e produção de ração, em que teria necessidade de ser feitas essas mudanças. Então, casou as ideias, né? A Unimar acabava precisando, eu tinha que desenvolver um tema de ambientação para trabalhar, e o professor Rodolfo precisava de alguém para fazer isso, né? Então a gente sentou, então a minha tese que vai ser defendida do mestrado é justamente a adequação da portaria que foi colocada da fábrica de ração. Aí, contemplando mais essa parte do projeto, a gente entrou com uma construção de um laboratório, né, de análise, de armazenamento, de espaços de reunião, de reuniões, de trabalho, né, até para os alunos, salas diferenciadas dos alunos. Então a gente vai trabalhar toda essa parte da fábrica de ração e o laboratório de produção. Então, provavelmente, a fábrica de ração da Unimar vai ter um projeto assinado por um arquiteto de última geração
Com todos os detalhes de requintes. Museu, imagina. Eu quero ser convidada para a inauguração, então, por favor. A fábrica, essas portarias que foram mudadas dentro da fábrica, ela tem desde a alteração de lâmpadas que você não pode ter, né, de produção, que são lâmpadas ou metálicas, assim, elas têm que ser de plástico, polipropileno, alguma coisa nesse sentido, né, para que não haja contaminação na fabricação, né. Telas que você não tenha passarinhos que entrando, então a gente propôs também dentro dessa parte onde entra os caminhões, você ter, a hora que abre a porta, você tem uma tela que vai ter a proteção e uma desinfecção antes desse caminhão estar entrando dentro da fábrica em si para fazer o descarregamento ou carregar alguma coisa assim, né. Então as alterações são mais, dentro da fábrica, são mais técnicas um pouco, né. Algumas divisões de ambientes que tem a parte de ração, a parte animal, ou tem outra parte que é só vegetal, que são as produções, né. Mas e o grande foco que ficou, que foi um entusiasmo mesmo do professor, a gente trabalhou, foi fazer essa adequação para esse laboratório, que hoje não existe, né. Tem o laboratório, não tem o espaço do refeitório, né, acaba ficando tudo lá dentro, né. Eles até têm uma casa ali que eles usam, mas ela não é adequada para E receber. esse projeto, quando chegar na época da sua defesa, ele já estará pronto, em funcionamento? Não. É um projeto que pretende de fazer, executá-lo, né. Eu tenho a minha qualificação, daqui uns dias já tem a qualificação, né, para fazer, depois a gente vê se precisa alguma alteração, mas a intenção é que ele seja consolidado, né, que seja feito, então, foi feito de uma forma, como tem uma casa lá, você poderia simplesmente colocar no chão, fazer alguma coisa nova e, né, você ter e a gente optou em, preservar o que tem e trabalhar em cima dessa situação. Você tem a casa, a gente está readequando ela, aumentando ela, mas está usando uma estrutura que já existe ainda para ter um impacto menor. Né? Tem uma árvore próxima lá também, que tinha falado, eu falei, não, a árvore vai ficar lá. E esse olhar para a sustentabilidade é muito importante. Sim. Então hoje todo arquiteto já tem isso, não tem? Tem, a gente sempre trabalha com essa parte. Nessa parte da desinfecção, vai ser feito direto com captação de água, e essa água direcionada depois que não haja uma contaminação do solo. Né? Então a gente vai fazer já essa parte da cisterna, dessa captação, que vai ficar ligado a uma guarita, né? A parte do escritório também tem a parte de captação, né? E a parte de energia solar, hoje a Unimar tem, né? A usina já que tem a captação, então ela acaba sendo quase que toda sustentável, né? Legal. Você vai fazer 2 perguntas? Bom, dos telespectadores que não conhecem, a Unimar tem um cuidado muito grande com a questão da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, e isso vai transparecendo em todos os ambientes, inclusive nos nossos ambientes de trabalho, com reaproveitamento, com uso de energia limpa. É um processo muito bonito dentro da Unimar. E aí eu vou aproveitar na segunda pergunta, Henrique, já engaixando. Professor, no início do programa o senhor falou que o senhor está coordenando também um programa de pós-graduação. Conta para nós um pouco desse seu programa de pós-graduação, qual é o objetivo principal dele, que vertentes da arquitetura estão podendo ser trabalhadas, que tipo de profissional tem interesse ou pode vir fazer a pós? Bom, as 2 pós-graduações colocadas aqui na Unimar, eu fiz um estudo antes para ver o que estava acontecendo de melhor no mercado, né? A gente tem que estar seguindo essas tendências que acontecem, né? Uma delas, um dos mais procurados, que é oferecida aqui na Unimar, é a gestão de projetos e sustentabilidade das cidades, né? Envolvendo a parte da sustentabilidade e a gestão de projetos. A gente tem os alunos recém-formados. Quando você entra no mercado de trabalho, o próprio escritório, ele tem uma logística de trabalho, de como se apresentar, o que você apresentar, o que você poder passar, vamos supor, para o engenheiro, como passar, desde o desenvolvimento de um projeto arquitetônico até o que precisa ser repassado. E como isso acontece, né, depois do decorrer da obra. Um projeto de as-built, que a gente fala que é um projeto pós-obra, né, é feito um projeto, esse projeto é executado, você tem feito o acompanhamento de toda essa execução, e no final da obra você pode fazer um levantamento de exatamente como ele foi feito, é o chamado projeto de as-built. Então você vai furar uma parede, fazer alguma coisa, mas o projeto tem uma tubulação aqui, mas na hora da execução ela não foi colocada aqui, ela foi colocada aqui. Né? Aí você pensa, vou furar mais para cá para não ter perigo, você colocou exatamente onde estava. Então se tem um projeto de as-built, que muitas vezes, até mesmo nas aulas, uma coisa acaba não tendo tanto ênfase para você focar nesses
nessas partes de um projeto diferenciado. Então, dentro dessa pós-graduação, eu procurei colocar todos esses desafios de obra mesmo, desafios pós-faculdade e práticas que a gente tem, na experiência que a gente tem, né? Então, eu conversei com um grupo de professores também excelentes, um deles foi até professor nosso, professor Samir Hernandes, de outro está em Bauru, professor Dr. Samir, alguns outros professores, e eles abraçaram junto, né? Então a gente conversou bastante a sustentabilidade, acho que em todas as situações que a gente coloca, né? Essa é uma que é a gestão de projetos em arquitetura e a sustentabilidade. A outra ideia, eu ouvindo no nosso bloco, lá tem um bloco que tem muita parte da tecnologia junto com a gente lá, e eu ouvindo muito, o pessoal sempre fica meio antenado nas coisas que estão acontecendo, e eu ouvi os professores, não, inteligência artificial isso, e a gente está ouvindo isso o tempo inteiro. Aí eu pensei, pesquisei, dei uma pesquisada bastante na internet, e falei assim, mas por que não propor, né, e ver como é que vai ser a aceitação disso, da inteligência artificial aplicada à arquitetura e no desenho de cidades. Pesquisei bastante. Na verdade, não existe nenhuma presencial no Brasil hoje, né? A presencial, semipresencial, a da Unimar é a primeira. Que bacana. Né? Tem uma, ela é online, mas a semipresencial da Unimar é a primeira. E então comecei a conversar bastante com o pessoal da tecnologia lá no nosso bloco, pedindo bastante informações, tudo, e a gente acaba vendo no mercado de trabalho que a inteligência artificial, ela está em alta em tudo, né? Que você vai fazer, hoje você tem inteligência artificial agindo em tudo que a gente faz. E surge algumas preocupações com ela, do arquiteto perder o espaço para a inteligência artificial. Isso não vai acontecer nunca, né? Então isso não é uma coisa, mas você aprender a trabalhar em uma das nossas imersões, do começo do ano, se não me engano, foi com o professor Jefferson, o professor Caio e o professor Henrique, se não me engano, que eles fizeram um trabalho lá e eu fui lá, e em questão, poucos minutos ali, eles montaram aulas, umas coisas assim. Aí o que você fica impressionado, como a gente tem em mente, vou trabalhar inteligência artificial, você pega uma e faz. Não, na hora eles fizeram trabalhando com 3 simultâneas, uma trabalhando com auxílio da outra. Então acho que a proposta dentro dessa pós-graduação da inteligência artificial aplicada à arquitetura é justamente isso, você saber aplicar essa inteligência artificial para trazer benefício para a gente. Ela nunca vai substituir o arquiteto, né? Se pensar nisso, eu vi um outro professor falando, a inteligência artificial ela não vai substituir, porque o arquiteto ele faz um projeto que tem alma, né? Ela não consegue entender o problema que a pessoa tem, por que ela pediu uma janela daquele lado, uma coisa assim, não. Ela é uma coisa automática, ela vai simplesmente colocar para você sem ter um fundamento pessoal do que está acontecendo, né? Então a gente está trabalhando com essas duas pós, está fazendo as divulgações, está esperando retornos, está trabalhando para a gente montar essas turmas e dar início. Quem tiver interesse em fazer essa pós, né, essas duas pós da área de arquitetura, www.unimar.br/pós-graduação. É só aplicar, conhecer. Você vai ver uma foto do professor Marcelo lá, bem bonitão, muito bom. Professor, você falou uma coisa interessante, IA. A minha pergunta veio na sequência, quando eu fui subitamente interrompido pela professora Raquel. Ela quebra protocolos aqui. Tecnologia, né? Quais são hoje as principais tecnologias que o arquiteto se apropria na sua atividade profissional? Como eu estava falando, o mercado traz muita coisa. Algumas começam, acabam não sendo aceitas e algumas têm uma continuidade, algumas acabam tendo um custo muito elevado, acaba não fluindo, né? Mas hoje a gente tem, se a gente for falar em algumas tecnologias hoje, a gente tem hoje impressoras de casa. Tem uma impressora que ela monta uma casa, é fantástico de você ver. Isopor, até então se falar assim, não, uma casa de isopor, você teria coragem de morar numa casa de isopor? Eu tenho hoje uma tecnologia fantástica. O isopor é apenas um fechamento, ele tem fechamento, eles têm isolamento acústico, isolamento térmico, né? Ela acaba sendo um fechamento. Então, vários materiais que a gente tem, a questão do fotovoltaico mesmo, que é uma coisa que é mais a realidade hoje de todo mundo. Os painéis fotovoltaicos, o arquiteto ele toma muito cuidado com a questão de aparência, de design que você vai trabalhar, né, da estética que você tem. Os painéis fotovoltaicos em cima de uma casa é feio, né? Depende. Olha, aquilo lá, Ele estraga, ele se cor bem encaixadinho, ele se confunde com o telhado.
Mais ou menos, né? Usa-se as platibandas para tentar esconder isso, mas você tem que ter a face norte. De repente você não tem um telhado face norte, você tem um telhado duas áreas, face norte está para lá, você tem que criar um elemento. Uma empresa, ela criou a telha fotovoltaica. Olha, A telha. Então, o que que é? Você chega, você, em cima de cada telha existe um painel que faz essa captação. Você não tem mais aquele painel grande. Cada telha dessa, E se meu filho der uma pedrada no telhado? você quebra essa telha, você faz a substituição dela. Ela é interligada, né? Ela tem as interligações, né? muito mais fácil substituir uma telha, Do que você tem lá em Léo. a placa mais cara. Então, quais outras situações que a gente tem? Hoje tem, como é que é, uma tinta translúcida que é utilizada, translúcida não, fluorescente, que é utilizado em alguns países fora. Hoje que você tem a energia de manhã, à noite, as estradas, você tem a iluminação com essas tintas que são colocadas nas altas estradas na fluorescentes, né? O concreto autodrenante, o asfalto drenante, que você tem a captação de água, que a gente tem muito problema em grandes centros. O que que é? São as cidades de pedra, né, que a gente fala, concreto. Chove e inunda tudo, por quê? Você não tem uma absorção de água e isso absorveu o solo, né? Ela vai escorrendo, chega num certo ponto que ela vai transbordar, né? Então foi desenvolvido um concreto drenante e o asfalto drenante. Então essa chuva cai e ela acaba sendo absorvida no solo. Isso são algumas coisas que o mercado absorveu, né? Então se tem no mercado. Tem um conhecido da gente que ele mora em Balneário e ele fez lá uma fábrica de massa de polipropileno, se não me engano. Aí meus sogros estiveram lá conversar, falaram, não, Marcelo é arquiteto, e ele mandou umas amostras para mim. O que que é isso? É massa de polímero, não é polipropileno, polímero. É uma massa que você vai assentar tijolos. É uma massa. Ela vem pronta, só que o que acontece? Ela vem de uma bisnaga, parece uma aplicação de bolo de confeiteiro, que é aquela bisnaga com uma ponta metálica, e você coloca isso no tijolo, coloca ali, você não tem desperdício, é rápido, né? E você pensa, limpo, você pensa assim, tem um custo mais alto, mas a mão de obra que você tem para fazer isso, uma obra limpa, ele compensa. Aí aconteceu o seguinte, eu fiz os testes com relação a isso, fiz a aplicação, fiz a argamassa normal, coloquei, ele acaba sendo mais resistente também. Aí o problema veio no seguinte, ele até fechou essa empresa. Convença um profissional da área da construção civil que trabalha há 30 anos fazendo o traço dele bonitinho, que ele trabalha lá, aí ele pegar uma bisnaga de bolo e colocar isso para assentar o tijolo. O mercado não absorveu. Culturalmente, né, não absorveu. É difícil, né? Então, essa questão de tecnologias, de materiais inovadores, a gente tem muito. Mas, infelizmente, algumas coisas acontece isso. Ela inicia, ou você não tem um incentivo, ela não é bem aceita, o custo acaba sendo elevado. A obra ainda não está preparada. Tijolo ecológico, até um tempo atrás você não tinha mão de obra para fazer uma edificação com tijolo ecológico. Professor, tem uma pergunta capciosa. Na verdade, não é uma pergunta, é uma pergunta. Veja bem, eu jogo beach tênis. Eu tenho Jeep Renegade. Eu sou pai de pet e eu tenho Copa Stanley. Tá no caminho. Falta eu fazer arquitetura? Pode complementar. Mas a pergunta era outra. Isso aí era uma piada, professor. Contribuições, né? Nós vimos lá que o Jaime Lerner contribuiu para Curitiba. Fez aquelas estações tubo no formato cônico. Fez aquelas avenidas maravilhosas. Qual a contribuição do curso de arquitetura e urbanismo para a Unimar, né? O que eu vejo na Unimar hoje que é resultado do curso de arquitetura e urbanismo? Uma das coisas que a gente, até o tempo que eu fazia a faculdade, eu brinco com os alunos hoje, eu falo assim, gente, você entrava no bloco aqui, eu falei, parecia que ia começar a piscar as luzes e bater porta, né? Corredor branco, azulejo até meia altura, né? Aquela coisa. E desde que eu entrei na Unimar, teve um incentivo dos professores e coordenadores dentro da Unimar para a gente tentar fazer com que isso mudasse, né? Então o nosso bloco mesmo, lá, hoje se você entrar no nosso bloco, ele é um bloco diferenciado. A gente tem obras de artes na parede, os alunos fazem trabalhos nesses azulejos que eu falei, eles estão lá até hoje. Mas o que aconteceu? Um professor de estética, ele começou a fazer um trabalho que os alunos pegassem uma parte e transformassem aqueles azulejos em uma moldura. Eu ouvi ontem uma caracterização desse bloco do coordenador. Ele falou que é a gaiola das loucas. Ah, é? Achei que você ia falar do corredor.
Palavras dele. Eu já ia pedir ajuda com uma sala, né? Pensei pensando. Não, desculpa, pode continuar aí. Então a gente teve algumas semanas de arquitetura, anos atrás, que a gente tem no estacionamento, a gente tem um muro ali, aquele muro sempre, aquela coisa branca também. O que a gente fez? A gente pegou desenhos, né, skylines, que são desenhos de cidades, né, projetou isso nas paredes e os alunos fizeram os desenhos nas paredes, né. Tem vários painéis lá dentro de gesso que a gente fez que foi da mesma forma. Montou-se dentro de uma escala, um projeto, né, com cada profissional de arquitetura, Oscar Niemeyer, Jaime Lerner não tem, mas tem Le Corbusier e vários outros, e as obras deles, e com uma caricatura de cada um. Então isso foi projetado e os alunos refizeram esses desenhos. A gente tem vários, tem mais de 15 ou 20 painéis desses espalhados no bloco da Unimar, né. Hoje o bloco ele tem a acessibilidade que foi colocada, a gente está colocando foi colocado um sistema de segurança, né, com as catracas de entrada, com captação facial. Então foi colocado as rampas de acesso, né? E isso, quando a gente procura fazer no nosso bloco e colocar isso depois, posteriormente, né, de aplicação nos outros blocos, fazer com que a Unimar seja uma universidade exemplar para isso, né, a ser seguida. Eu percebi recentemente existe acessibilidade agora, né? Rebaixar os meios-fios na universidade inteira, nas calçadas, ficou muito legal. Foi feito os banheiros, mesmo o nosso bloco, ele tinha os banheiros acessíveis, mas eram banheiros que estavam interligados dentro dos próprios banheiros, masculino e feminino. Agora eles foram trazidos para fora, então são banheiros de exclusividade de deficientes. Então a gente tem toda essa normatização que acontece, principalmente a questão de acessibilidade dentro da norma 9050, que ela vai sendo mudada. Um dos nossos professores, ele faz parte dentro do CAU São Paulo, dessa parte de acessibilidade. Então, e a Unimar, ela procura sempre estar correta, né? Então, como o senhor falou, as rampas, colocado as rampas, né? O que precisa, os pisos táteis estão lá certinhos, né? Então a gente procura os banheiros, e isso procurar passar por sempre os outros blocos, né? Que legal. Senhor, como arquiteto, qual é a sua tendência? Tendência? Não. Qual que é o seu olhar que você mais gosta de implementar nos projetos? Então a gente tem a sua característica, o rústico, nós temos o clean, nós temos essa pegada agora de resgate da casa da avó, de trazer todas as memórias, né? Qual que é o seu estilo? Quando eu fiz estágio, com a arquiteta Denise Bordignon. Eu entrei, quando eu vi os projetos dela, eu falei, vou fazer estágio com ela. A gente é amigo hoje, conversa, sempre falo isso para ela. Trabalhei um bom tempo com ela e a Denise tinha uma característica de telhados. Ela sempre teve uma característica de muitos telhados, fantásticos. Eu puxei isso um pouco. Eu gosto dessa parte de telhado, né? No Paraná mesmo, de trabalhos da gente, existe muito essa questão dos telhados, né? Até a característica da cidade, nisso. Só que existem algumas tendências, como eu estava falando hoje, a grande tendência que está existindo são, o pessoal chama das casas caixotes. Né? Platibanda, telhado embutido, você não tem aquela beleza, aquela estética de um telhado amplo. Que nem Blumenau, né? Blumenau tem a característica alemã, né? Então, você acaba partindo para essas tendências. Eu acho que dentro do meu escritório, no meu trabalho, eu não tenho um foco muito grande assim, eu faço as minhas casas assim, eu faço assim. Eu me adapto muito ao que o cliente traz. Eu procuro fazer isso. Logicamente, quando você faz isso, você tem a tua característica ali que vai ficar marcada. Mas eu procuro mesmo, uma das coisas que eu sempre falo assim, eu tenho que fazer, entender o que o cliente quer, mas a casa não é sua. Eu vou fazer o gosto do cliente, né? Então eu procuro sempre fazer isso. Eu não foco. Tem casas que eu já fiz com vários telhados, várias casas de telhado embutido, mas se for falar assim, Marcelo, qual que seria a sua preferência? Telhado aparente. Eu acho que isso dá uma grandeza à edificação. Às vezes ela é uma casa terra e você consegue ter amplitude, isso chama muita atenção. Você percebeu, professora Raquel, que nós temos aqui um professor polivalente, né? Ele é professor, ele é coordenador de 2 pós, ele é aluno de mestrado e tem lá o escritório dele, né? Ou seja, casado, e é casado ainda, pai de família. Conta pra nós que história foi essa de casar de chapéu? Panamá. Não, e tem mais uma que faltou aqui nas horas vagas, a gente faz empada ainda.
Ô, louco. É iratiense. É iratiense. Faz as empadas famosas. Falta tempo para fazer, mas as empadas... Agora tá devendo as empadas para nós. Vou mandar, vou trazer. Ó, o nosso tempo tá curto, então eu vou dar um tempo para você falar agora da sua O chapéu. Deixa o chapéu para a próxima visita. Agora você vai falar, ó, Os espectadores vão ficar curiosos. Vão na próxima de conta a história do chapéu. É interessante. e fala das suas pós-graduações, porque esse pessoal que está nos assistindo devem se matricular na sua pós-graduação. O que que ela tem de diferencial? Vendo o mercado de trabalho que a gente tem, os alunos recém-formados, a experiência é pouca. Só uma experiência de um estágio não complementa para você entrar na vida profissional. E muitos acabam tendo medo, pode chamar assim, de chegar, abrir uma porta no escritório e saber como receber, como andar com isso. A pós-graduação de gestão de projetos, ela vai trazer isso para você. Né? Ela vai te direcionar, vai te mostrar o caminho correto, como você fazer, desde partes burocráticas que você tem, que trabalham interligadas a projetos, aprovações e tudo mais, a concepção do projeto, da apresentação de um projeto, né? O que você precisa pôr, quais são essas tendências hoje existem de trabalho. A gente tem o AutoCAD, que é um programa universal há vários anos. Há pouco tempo, na plataforma BIM, você tem o Revit, que é um programa novo que está vindo. Né? Então, uma das ideias também é colocar essa tecnologia nova de BIM de trabalho com o Revit, que ele traz algumas facilidades, mas precisa ser muito bem explicado como que se funciona e você saber trabalhar com o programa. Né? A sustentabilidade, onde ela tem que ser aplicada, da forma que ela tem que ser aplicada, né? Da forma correta, principalmente. E a inteligência artificial aplicada na arquitetura e desenhos das cidades, você está ligado no que está acontecendo, né? Sem ter medo, como a gente já falou, de que essa inteligência artificial vai tirar o seu trabalho. Você saber fazer uso dela, você saber conhecer, você saber explorar essas ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis para a gente. Né? Você não vai, logicamente, aprender a desenvolver uma inteligência artificial, até porque o foco da pós-graduação não é essa. Né? Então, inteligência artificial aplicada em arquitetura, você saber trabalhar com essas ferramentas, né? Aplicar elas, e principalmente em desenhos das cidades. Tem várias ferramentas que conseguem trazer análises setoriais, análise de edificações dentro da inteligência artificial. Então, as duas pós-graduações, eu acho que para quem está no mercado de trabalho, são essenciais. Pós-graduação, o estudo, é conhecimento. Né? Então, nunca é desperdício de tempo. Você pensar, vou ter que fazer mais, estudar mais. Eu acho que se você tiver esse pensamento, infelizmente, acho que você pode começar a pensar diferente, porque estudo... Maravilha. Professor Marcelo Salmon, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela atenção que você deu aqui para o nosso time. Pessoal, quem tiver interesse em fazer as pós, www.unimar.br/pós-graduações. Você vai ter uma infinidade. Clica lá nas duas pós aqui de arquitetura. Professora Raquel, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.